As três irmãs gêmeas. Você pode até estar estranhando esse tema, afinal de contas, uma aula com esse nome, do que é que nós falaremos exatamente. Essa é uma aula mais que especial, que foi gravada há mais ou menos 2 anos atrás, justamente para atender um problema que é muito emergente nos dias de hoje. Muitas pessoas, uma coisa que afeta muitas pessoas, ou um conjunto de coisas que afetam muitas pessoas hoje em dia. Então, antes que nós comecemos a falar sobre isso, porque as três irmãs gêmeas, quais são elas? São 3 irmãs que fazem parte da nossa vida desde que nascemos e isso nunca nos foi falado. Por não ter esse conhecimento, é que muitos de nós andam assim pela vida, buscando conseguir algumas coisas e parece que quanto mais se corre atrás, mais longe elas ficam. É também por não conhecer isso, por sermos ignorantes nesse aspecto, quanto a esse assunto, é que nós acabamos tendo tão poucos resultados, ou a maioria de nós. Se você observar hoje, a maioria da humanidade não consegue os resultados que deseja. E isso gera frustração, fracasso e infelicidade. As 3 irmãs gêmeas são autoimagem, autoestima e autoconfiança. Exatamente nessa ordem. É sobre isso que fala essa aula. Nós falamos de 3 irmãs gêmeas porque também são 3 os maiores inimigos do ser humano. O ser humano tem 3 inimigos que são os maiores que ele poderia ter. Claro que quando eu me refiro a inimigos, as pessoas comuns, elas acham que o inimigo está fora delas, que o inimigo é um ser humano, que os inimigos, portanto, são pessoas, mas não é disso que eu falo. Eu trabalho em cima do conceito do manual do fabricante, do criador de todas as coisas. Os únicos inimigos que você tem estão dentro de você. Então eu falo de 3 inimigos interiores, são eles: medo, ansiedade e preocupação. Os hospitais, os hospícios e os cemitérios estão lotados de pessoas que morreram por essas 3 coisas. De fato, ninguém morre mais de outra coisa. Eu estou plenamente convencido disso. Ou a pessoa morre de medo, ou de ansiedade, ou de preocupação. Acontece que isso não são causas que constam na certidão de óbito. É aí que está o detalhe. Porque isso acontece dentro da pessoa. Então, eu quero explicar para você como que essas 3 coisas atuam. É aquilo que eu chamo de a pirâmide da morte. As pessoas que estão próximas de mim, meus alunos, aqueles que convivem mais comigo, eles já estão muito habituados com isso. Porque nós falamos sobre isso o tempo todo. Meu trabalho todo se destina a isso, a livrar as pessoas desses 3 maiores inimigos: medo, ansiedade e preocupação. Então a pirâmide da morte começa assim, ó. No topo dela, eu chamo do princípio do fim. No topo dela, enquanto eu falo, vai aparecer isso para você na tela. À medida que eu vou falando, você vai ver isso aparecendo na sua tela para que você possa fazer anotações ou então visualizar isso de uma maneira melhor. Então vamos lá, o princípio do fim, como é que ele é? No topo de tudo está a ignorância. A ignorância é a maior doença de toda a humanidade. Nada é mais mortal que ela. A ignorância já matou mais do que todas as guerras juntas. Mantenha um ser humano ignorante em algo e você terá um prisioneiro nas suas mãos. Não é à toa que Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é à toa que o mesmo Jesus disse assim: meu povo perecerá por ignorância e por causa dela ele será levado cativo e a sua descendência terá fome e sede. Então no alto de tudo está a ignorância. A ignorância sozinha produz 2 filhas: insegurança e dúvida. Toda vez que você é ignorante em algo, você fica inseguro e você tem dúvida. A dúvida, como nós sabemos, ela é o contrário da fé. A insegurança e a dúvida, filhas da ignorância, elas se juntam e produzem o medo. Então, elas são produtos que depois viram produtoras também. O medo se junta com a dúvida e cria a ansiedade. A ansiedade se junta com o medo e cria a preocupação. A preocupação gera as doenças e as doenças geram a morte. Por esse quadro, você consegue saber exatamente por que as pessoas morrem. Elas morrem porque elas adoecem. Elas adoecem por quê? Porque tudo que você tiver na sua mente se manifesta no seu corpo. Corpo e mente são indivisíveis. É um único organismo dividido em 2 partes. Eles não podem existir um separado do outro. Se você ataca, se você destrói a mente de uma pessoa, você destruiu também o corpo dela. Os médicos já sabem há muitos anos que a ciência já comprovou que nenhuma doença pode se manifestar no corpo se antes ela não se manifestar na mente. Se você vai na Bíblia e você lê um dos livros de Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já existiu, ele diz lá: tudo o que ocorre em sua mente, com o tempo ocorrerá.
O contrário também é verdadeiro. Então as doenças se alojam na mente e depois elas se manifestam no corpo. Quantas imagens existem? Já que a primeira irmã é a autoimagem, quantas imagens suas existem? Existem 3. A imagem que você tem de você, a imagem que os outros têm de você e a imagem que o seu Criador tem de você. Quantas estimas existem? 3 também. A mesma coisa. O quanto você gosta de você, o quanto as pessoas gostam de você e o quanto Deus gosta de você. E confianças? 3 também. O quanto você confia em você, o quanto os outros confiam em você, ou seja, a confiança que você consegue gerar, e o quanto Deus confia em você. Essa divisão é primordial para você entender sobre o que nós vamos falar aqui. Eu quero compartilhar com você também uma tela. E ela diz assim: existem 4 tipos de pessoas que sempre fracassam em tudo que fazem. Os indecisos, os pouco instruídos, os desatentos e os desanimados. Os indecisos, porque eles nunca tomam uma postura, eles estão sempre esperando algo acontecer. Os desatentos, porque a vida fala com eles e eles não prestam atenção. A vida fala através de problemas, de doenças, de oportunidades e eles não veem. Os pouco instruídos, porque são tolos, amam a tolice e rejeitam a instrução e o conhecimento útil. E os desanimados, porque a palavra ânimo vem de anema, alma, ou seja, uma pessoa desanimada é uma pessoa morta, é uma carcaça vazia. Esses 4 tipos nunca dão certo em nada que fazem. Também, antes de lhe passar o último vídeo, eu vou compartilhar com você uma frase de Og Mandino, que diz o seguinte: existem 2 tipos de homens no mundo, o que trabalha e tem fé e o que retorce as mãos em lamúrias. Não há cura a não ser o sucesso para o primeiro tipo, e não há cura de espécie alguma para o segundo tipo.